E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós estaremos resolvendo os exercícios da semana 1 do PET volume 2. Então, vamos lá, galera. No primeiro exercício fala o seguinte: determine o valor do NOx para o enxofre, fósforo, manganês e nitrogênio nas substâncias a seguir. Aí apresentou essas substâncias aqui e pediu para a gente determinar o NOx desses elementos. Beleza, turma? Vamos lá? Começando pelo Na2SO4. Turma, observando essa fórmula química aqui, a gente observa que nesse composto tem 2 átomos de sódio, certo? Um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Concorda comigo, turma? Por que só tem um átomo de enxofre? Porque o índice aqui, turma, ele não é representado, ele é 1. Quando o índice é 1, a gente não escreve 1. Certo? A gente oculta esse número 1. Então, a gente assume que existe um 1 aqui que está oculto. Então, o número de átomos de enxofre, ele é 1, certo? Retomando, 2 átomos de sódio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, certo? Então, para determinar o NOx do enxofre, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e colocar 2. Por que 2? Porque existem 2 átomos de sódio, certo? E a gente sabe que o sódio, pessoal, ele tem um NOx mais 1. Mas, professor, por que o sódio ele tem um NOx mais 1? Porque ele é do grupo 1, pessoal, da tabela periódica. Se ele é do grupo 1, o NOx dele vai ser mais 1, certo? Então, 2 vezes mais 1, mais o NOx do enxofre, que a gente precisa descobrir, mais, observem que na fórmula química tem 4 átomos de oxigênio, certo? Então, a gente precisa colocar 4 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2. Então, você coloca 4 vezes menos 2 e isso tudo é igual a zero, porque não é o íon, pessoal. Então, a soma dos NOx precisa ser igual a zero, beleza? Então, resolvendo essa conta aqui, turma, vocês vão estar encontrando que o NOx do enxofre vai ser igual a mais 6, certo? Agora vamos para esse íon aqui, certo? Que é o HPO3 2-, certo? Como que a gente vai calcular o NOx para o fósforo? Simples, a gente sabe o NOx do hidrogênio, a gente sabe o NOx do oxigênio, certo? E como é um íon, a gente precisa igualar a carga do íon, certo? Então a gente vai colocar agora não igual a zero, mas igual a menos 2, beleza? Então vamos lá. NOx do hidrogênio, 1, certo? Já que só tem um átomo de hidrogênio, a gente só coloca mais 1, certo? Mais o NOx do fósforo, é o que a gente vai descobrir, ok? Mais, observe que nesse íon, pessoal, apresenta 3 oxigênios. Então você pega e coloca 3 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, certo? Isso tudo vai ser igual a menos 2, porque a gente sabe que em íons compostos a gente precisa igualar a soma dos NOx com a carga do íon, certo? Então, ó, carga do íon 2 menos, a gente coloca então menos 2 aqui, certo? Então, fazendo essas contas, a gente vai encontrar que o NOx do fósforo é igual a mais 3. Agora, para o KMNO4. Vamos lá, turma? A gente sabe o NOx do potássio, ele é do grupo 1, certo? O NOx do potássio vai ser mais 1. O NOx do oxigênio a gente sabe que é menos 2, certo? Então, a gente vai determinar o NOx do manganês. Observe que só tem um átomo de potássio nessa fórmula química, certo? Então, a gente simplesmente coloca ali mais 1, certo? Mais Mn, que é o NOx do manganês. Mais 4 vezes menos 2, porque tem 4 átomos de oxigênio nesse composto, certo? E a gente precisa multiplicar o NOx do oxigênio pelo número de átomos, certo? Então, se tem 4 átomos, a gente coloca 4 vezes menos 2. Fazendo as contas aqui, pessoal, a gente vai encontrar que o NOx do manganês vai ser igual a mais 7, certo? Agora, para o nitrato de cobre, como que a gente vai calcular o NOx para o nitrogênio? Turma,
Aqui o NOx do cobre ele vai ser mais 2, tá certo? Porque quando ocorre essa ligação do cobre com o NO3-, essa carga que havia aqui no cobre, ela desce aqui para baixo, certo? Então, na forma de íon, o cobre ele tem uma carga 2+. Então, o NOx dele também vai ser 2+, mais 2, certo? Então, observe que só tem um átomo de cobre nesse composto, certo? Então, vocês vão colocar simplesmente mais 2, certo? Mas, agora, turma, vocês precisam tomar cuidado. Estão vendo que aqui está entre parênteses? Então, vocês precisam multiplicar esse número aqui pelos índices dos elementos, certo? Então, ó, observe que aqui no nitrogênio tem o índice 1. E a gente sabe que o índice 1 ele não é representado. Então, vocês vão pegar e multiplicar 2 vezes 1 dá 2. Então, vocês vão escrever o seguinte, mais 2N, certo? Lembrando que esse N aqui é o NOx do nitrogênio. Beleza. Por fim, sobrou o oxigênio. Vocês vão pegar 2 vezes 3, certo? Vai dar 6. Então, escreve 6 ali. Vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2. Isso tudo vai ser igual a 0. Por que vai ser igual a 0? Porque não é um íon, pessoal. O KMNO4, o nitrato de cobre, o Na2SO4 não são íons. Não apresentam carga aqui, ó, nessa região de cima, aqui, certo? Ó, não tem nenhuma carga. Então, se não tem nenhuma carga, essa substância ela é neutra. Então, a gente precisa igualar a 0, certo? Então, fazendo as contas aqui, vocês vão encontrar que o valor do NOx do nitrogênio vai ser igual a 5, certo, turma? Aqui é a letra N, tá, turma? Que foi um erro de digitação. Questão 2. Observe a reação química abaixo, determine o NOx das espécies participantes, indique onde houve oxidação e onde houve redução, qual é o agente oxidante e qual é o agente redutor. Certo? Então, vamos lá? Começando aqui com sódio. Sódio, substância simples. A gente sabe que substância simples, o NOx é 0, certo? E vamos agora para o KNO3, certo? A gente sabe que o NOx do oxigênio é a NOx potássio. Vamos começar pelo NOx potássio. O NOx do potássio ele é mais 1, porque ele é do grupo 1. O NOx do oxigênio é menos 2, certo? Então, ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mais 1 dá menos 5. Então, para zerar, o NOx do nitrogênio precisa ser igual a mais 5. Agora, turma, eu vou estar fazendo o cálculo do NOx com uma maior rapidez para a nossa aula não ficar tão extensa. Tá joia? Então, acompanhe comigo. Então, agora vamos determinar o NOx do sódio. A gente sabe que o NOx do sódio ele é mais 1. E o NOx do oxigênio ele é menos 2. Certo? NOx do oxigênio menos 2. NOx do sódio mais 1. Vamos ver se ficou neutro. 2 vezes 1 mais 2 menos 2, 0. Então deu certo. Aqui vai ser a mesma coisa, pessoal. NOx do oxigênio menos 2, NOx do potássio mais 1. Certo? Então, 2 vezes mais 1, mais 2, menos 2, 0. Certinho. Agora aqui no nitrogênio. Nitrogênio aqui, pessoal, N2 é uma substância simples. É uma substância formada por um único elemento químico. Então, a gente sabe que o NOx é igual a 0. Certo? Então, agora para a gente determinar onde houve oxidação e onde houve redução, o que a gente faz? A gente sabe que quando o NOx aumenta, houve oxidação. Então, a gente pode observar que o NOx do sódio, o Na, ó, saiu de 0 e foi para mais 1. Então, isso indica que o sódio ele oxidou. E agora, quem que vai estar sofrendo a redução? A gente sabe que quem sofre a redução tem o seu NOx diminuído, certo? Então, ó, observe que o nitrogênio aqui está com NOx mais 5. Observem que aqui ele está com NOx 0. Então, o seu NOx ele diminuiu. Então, o nitrogênio ele sofreu redução, turma. Concorda comigo? E agora o exercício ainda pediu para a gente determinar quem que é o agente oxidante e quem que é o agente redutor.
a gente sabe que quem sofre a oxidação é o agente redutor, certo? Lembrando que é a substância inteira, não só o elemento, certo? Mas já que aqui o sódio está sozinho, ele vai ser então o agente redutor. E quem que vai ser o agente oxidante? Vai ser o nitrogênio, turma? Claro que não, né? Vai ser o KNO3, certo? Vai ser aquela substância, certo? Que tem o elemento que sofreu a redução, que vai ser o agente oxidante. Então, o agente oxidante vai ser o KNO3. Vai ser o KNO3 que vai fazer com que o sódio sofra a redução. Questão 3. O número de oxidação de um átomo pode ser calculado com base em sua eletronegatividade. Dentre as substâncias abaixo, o elemento químico que apresenta o maior número de oxidação é... Aí apresentou para a gente essa substância, turma, e a gente vai precisar calcular o NOx de cada elemento para ver qual que é o maior. Beleza? Então, vamos começar pelo HNO3, o ácido nítrico. A gente sabe que o NOx do hidrogênio é mais 1, o NOx do oxigênio é menos 2, certo? E, consequentemente, qual que vai ser o NOx do nitrogênio? Vamos ver. NOx do hidrogênio mais 1, NOx do nitrogênio vai ser mais 5. Mas por que vai ser mais 5? Quer ver, turma? Se o NOx do hidrogênio é mais 1, certo? O NOx do oxigênio é menos 2, então a gente resolve isso, ó. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Mais 1 dá menos 5. Então, para zerar os NOx, a soma dos NOx, esse NOx do nitrogênio, ele precisa ser mais 5, certo? Então, ó, mais 1, mais 5 dá 6. Com menos 6 dá 0. Então, o NOx do nitrogênio, sim, é mais 5. Beleza? Agora, vamos para o óxido férrico. Vamos lá? NOx do oxigênio, menos 2. E o NOx do ferro vai ser mais 3. Concorda comigo, turma? Ó, porque 3 vezes menos 2 dá menos 6. Certo? Então, a gente sabe que a soma dos NOx ela precisa dar igual a 0. Então, se aqui deu menos 6, aqui dando mais 3, vai ficar ó, mais 6, menos 6. Então, dá 0. Concorda comigo? Então, tá certo. NOx do ferro é mais 3, NOx do oxigênio menos 2. Agora vamos falar sobre o HgOH, que é o hidróxido de prata. NOx do oxigênio, a gente sabe que é menos 2. NOx do hidrogênio, turma, mais 1. Então, ó, menos 2 mais 1 dá menos 1. Para dar 0, então o NOx da prata precisa ser igual a mais 1, certo? Então, ó, mais 2 menos 2, então a soma dos NOx dá igual a 0. Então tá tudo certo. Agora, NaF. Isso aqui é bastante simples, pessoal. O Na, ele tem o NOx mais 1, porque ele é do grupo 1, certo? E o flúor, ele vai ter o NOx menos 1, porque ele é do grupo 17, certo? Então, ó, mais 1 menos 1, a soma deu igual a 0. Então, tá tudo certo. E por fim, a gente fala sobre o AlCl3, que é o cloreto de alumínio, certo? Qual que vai ser o NOx do cloro? O cloro, pessoal, ele é do grupo 17. Então, se ele é do grupo 17, o seu NOx ele é igual a menos 1. Então, ó, 3 vezes menos 1, isso dá igual a menos 3. Então, para dar 0, o NOx do alumínio precisa ser igual a mais 3. Então, turma, o exercício pediu para a gente falar qual elemento químico que apresenta o maior número de oxidação. Então, turma, qual elemento químico que apresenta o maior número de oxidação? A gente viu que é o nitrogênio, certo? Que apresenta o NOx mais 5. Então, a alternativa correta da questão 3 é a letra A. Questão 4. Nos compostos H2SO4, KH, H2, H2O2 e NaHCO3, o número de oxidação do hidrogênio é respectivamente. Turma, a gente sabe que o NOx do hidrogênio vai ser
mais 1 na maioria dos compostos. Quanto que não vai ser mais 1? Quando o hidrogênio estiver ligado ao metal, formando ali um hidreto, tá certo? E tem outro caso também que o NOx do hidrogênio pode ser diferente de mais 1, que é quando ele for uma substância simples, uma substância formada só por hidrogênios, tá certo? Então, vamos analisar. Aqui, turma, é uma substância normal, não é um hidreto, certo? E nem é uma substância simples, é uma substância composta, é uma substância formada por mais de um tipo de elemento químico. Então, o NOx do hidrogênio aqui, ele vai ser mais 1, certo? E aqui, observe que o hidrogênio ele está ligado ao metal. Que metal que é esse? É o potássio. Então, aqui, pessoal, está formando um hidreto. Então, nesse caso, o NOx do hidrogênio ele vai ser menos 1. E aqui? Aqui, turma, a gente tem o H2, que é uma substância simples, uma substância formada só por hidrogênios. E a gente sabe que em substância simples, o NOx é igual a zero, certo? E aqui, turma, aqui nós temos um peróxido e não tem nenhuma regra falando que o NOx do hidrogênio é diferente em peróxidos, certo? Então, o NOx dele aqui vai ser mais 1. E aqui? Aqui a gente tem um sal, que é o bicarbonato de sódio. Não tem nenhuma regra falando que o hidrogênio tem um NOx diferente nos bicarbonatos. Então, o NOx do hidrogênio aqui, turma, vai ser também mais 1. Beleza? Então, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1, menos 1, 0, mais 1 e mais 1. Então, vocês podem ver que a alternativa correta da questão 4, então, vai ser a letra A. Questão 5. O agente ativo dos alvejantes de uso doméstico é o íon hipoclorito, ClO-. Nos processos de branqueamento, esse íon sofre redução. Isso significa que, então, turma, o hipoclorito ele pode sofrer redução de duas maneiras, certo? Ele pode sofrer redução virando Cl2, certo? Observe o NOx do cloro. O NOx do cloro aqui, turma, ele vai ser mais 1, certo? Então, ó, mais 1 com menos 2 do oxigênio vai dar igual a menos 1, que é a carga desse íon. Então, tá certo. O NOx do Cl2 vai ser igual a zero, porque é uma substância simples. E a gente sabe que substância simples sempre apresenta NOx igual a zero. Então, se o NOx do cloro diminuiu, então ele sofreu redução. Então, esse aqui é um processo de redução que pode estar acontecendo com o íon hipoclorito. Beleza? E outro processo de redução que o íon hipoclorito pode estar sofrendo é o seguinte: é do íon hipoclorito virar Cl-, certo? Ó, aqui no íon hipoclorito, o cloro apresenta um NOx mais 1. E quando ele vira Cl-, íon cloreto, ele vai apresentar um NOx menos 1. Professor, por que o íon cloro apresenta o NOx menos 1? Quando o íon, pessoal, ele for só um elemento ali sozinho, com carga, o NOx dele vai ser a sua carga, certo? Então, ó, se aqui está menos 1, então o menos, na verdade, então o NOx do cloro vai ser menos 1, certo? Então, observem que o NOx do cloro diminuiu. E se o NOx diminui, quer dizer que sofreu redução. Então, turma, são essas possibilidades do cloro estar sofrendo redução. Beleza? Então, vamos analisar agora as alternativas. Letra A. A substância que sofre a ação do hipoclorito recebe elétrons. Claro que não, né, galera? Se o íon hipoclorito que está sofrendo a redução, então vai ser ele que vai estar recebendo os elétrons, não outra substância. Então, a letra A está errada. Letra B. Ocorre diminuição do número de elétrons na sua estrutura. Claro que não, né, galera? Se o íon hipoclorito está sofrendo redução, quer dizer que está recebendo elétrons, não diminuindo o número de elétrons. Letra C. O íon hipoclorito é o agente redutor
Turma, o íon hipoclorito está sofrendo redução, então é claro que ele não é o agente redutor. Letra D. O Cl- é convertido em cloro elementar ou íon cloreto. A gente viu que isso ocorre, né, pessoal? Para o íon hipoclorito sofrer redução. Então, a letra D ela é verdadeira. E a letra E? A letra E, pessoal, fala que não ocorre transferência de elétrons. Se está ocorrendo aqui redução, pessoal, quer dizer que está recebendo elétrons. Então, se está ocorrendo redução, está recebendo elétrons, então vai ter sim transferência de elétrons. Então, a letra E ela está incorreta. Então, a única alternativa correta da questão 5 é a letra D. Tá joia? Então, turma, por hoje é só. Se vocês ficaram com alguma dúvida como calcular o NOx, como entender as reações de óxido-redução ou algum conceito aí envolvendo eletroquímica, por favor, me mandem mensagem lá no WhatsApp e tirem suas dúvidas. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!